Olá, bem-vindo à revisão da Joy. E na aula de hoje a gente vai ver sobre as figuras de linguagem. É uma matéria que particularmente eu gosto bastante. E aí eu sou meio suspeita para falar. E a gente vai ver por quê, né? Que recursos são esses de figura que a gente sempre vai precisar recorrer numa linguagem formal, numa linguagem denotativa. Né? No nosso dia a dia a gente também vai usar figuras de linguagem. Vamos ver aqui alguns exemplos que as figuras de linguagem. Por definição, as figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Eles vão dar mais sentido. Esse enunciado tem uma frase, tem um elemento ali, e a gente vai ver em que contexto ele está significando. E as figuras de linguagem elas se dividem em algumas subcategorias, que são as figuras de linguagem de palavras, ou semântica, que é nessa situação de que o sentido de uma palavra num contexto é um, a palavra em outro contexto é outro. Tem as figuras de linguagem de sintaxe e construção, que elas vão mudar. Se eu posso mudar a ordem da frase, vou mudar o sentido dela. Eu tenho também as figuras de linguagem de pensamento, que está mais voltada para o diálogo. E eu também tenho as figuras de linguagem de som ou harmonia. A gente vai ver um pouco sobre cada uma. Na nossa língua temos mais de 20 tipos de figuras de linguagem, então aqui eu vou elencar as que são mais usuais, em concursos, enfim, no dia a dia. E aí a gente vem a primeira, sempre muito conhecida, que é a metáfora. A metáfora está dentro do campo de figuras de palavras ou semântica. Semântica é o campo de estudo que vai dar significado às coisas, significado das palavras dentro de um determinado contexto. Ela vai estudar a origem, o significado dessas coisas. A metáfora é uma comparação implícita. Por exemplo, a razão é a luz na escuridão. Eu digo aqui que é uma comparação implícita porque como se a luz fosse, a luz sendo, a razão sendo a luz na escuridão. Se eu dissesse, por exemplo, Maria é uma rosa, eu estou ali pegando um significado, um novo significado, a forma metafórica de dizer que ela é bonita, que ela é cheirosa. É uma comparação implícita. Eu não uso aqueles mecanismos de comparação como, tal como, menos do que. Eu sempre vou aplicar ali afirmações, o verbo aqui que indica um estado permanente, por exemplo. E aí essa é a minha metáfora, uma comparação implícita. E depois da metáfora a gente tem a comparação, o que diferencia uma da outra. A comparação é uma relação de comparação explícita entre dois termos, marcado pela presença da conjunção comparativa. Eu vou aqui dizer, o pensamento é como um diamante bruto. O pensamento é tal qual um diamante bruto. O pensamento é igual a um diamante bruto. Então, quando eu quero diferenciar a metáfora da comparação, são esses elementos da conjunção comparativa, comum, tal qual, igual a. Eu sempre vou comparar de uma forma explícita com algum outro termo. E aí a gente tem a metonímia. A metonímia ela é um pouco mais extensa, ela tem suas subclassificações, a gente vai ver um pouco sobre cada uma. E o que é a metonímia? É a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles, haja sentido. Assim, pode haver substituição, por exemplo, a gente usa a metonímia do autor pela obra. Como assim? Você não vai acreditar, comprei um Caravaggio. Caravaggio é um pintor. E aí o que a pessoa quer dizer? Isto é, comprou um quadro do Caravaggio. Ela não comprou uma pessoa, ela não comprou o pintor, ela comprou uma obra do pintor. Por exemplo, hoje estou lendo Machado de Assis. Eu não estou lendo a pessoa, eu estou lendo uma obra que pertence a esse autor. Então,
Essa é a metonímia. Eu estou fazendo uma substituição do autor pela obra, sem perder, né, o sentido disso. E aí a gente tem também do possuidor pelo possuído. Que é isso? Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso. Por exemplo, eu não vou na pessoa médico, eu vou ao consultório. Né? Amanhã eu vou ao dentista, eu vou ao consultório. Né? Eu substituí, eu omiti ali o termo, mas quando eu pronuncio o meu ouvinte entende que eu estou indo em algum lugar. Do possuidor pelo possuído. Outro exemplo, do lugar pelo produto. Ela só fumava Havana e nada mais. Né? O que é Havana? Isto é, fumar um charuto produzido em Havana. Né? Eu poderia dizer também, ela só fumava charuto produzido em Havana. Mas se eu disser ela só fumava Havana, com o meu conhecimento de mundo, eu vou entender que Havana, né, é a capital de Cuba, é onde é produzido os melhores charutos, né, de acordo com esse contexto. Outra situação aqui, do efeito pela causa. Né? O que é isso? Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens. Isto é, insuflar o ódio, né, a causa da guerra. Eles não literalmente juntaram um monte de pessoas. Teve ali um contexto, uma situação, e isso fez com que as pessoas ficassem ali eufóricas, ficassem, de certa forma, com ódio. Esse é o efeito pela causa. Esse insuflou a guerra. Né? Foi essa a causa da guerra. Outra situação, do continente pelo conteúdo, né? Por exemplo, todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. A gente pega a xícara e bebe? Não. A gente bebe o que está dentro, né? O conteúdo, o meu continente. E a xícara, o conteúdo é o que está dentro. Leite, chá, café, né? Isto é, beber o chá que está na xícara. É do continente pelo conteúdo. Vou tomar um copo de Coca-Cola, né? Vou tomar um copo de água. Eu não literalmente vou comer esse copo, ingerir esse copo. Eu vou, né, consumir o que está dentro dele, o conteúdo. E aí a gente vem para catacrese, né? Um nome assim de origem grega, catacreses, né? Bonito de pronunciar. O que é isso? O emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. A catacrese também está dentro do campo de figuras de linguagem, de palavras ou semântica. Por exemplo, a quarentena já dura 2 meses. Nesse sentido, quando já falar quarentena, está falando de um período curto. Né? Entrou em quarentena. Né? Não se sabe ao certo, aproximadamente 15, 40 dias. Né? A gente não sabe ao certo, é um período curto de isolamento, só que já passou desse tempo. Né? Já dura 2 meses. Então a quarentena deixou de ser aquele período curto de isolamento. Continua sendo quarentena, só que foi adquirido um novo sentido para essa palavra. Né? Outro exemplo, não poderíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. Né? Quando eu falo embarcar, eu estou falando de barco, embarcação. Né? Navio, cruzeiro, canoa. Né? Só que não tem outra palavra para dizer não podíamos subir no ônibus. Pode ser também, né? Mas geralmente quando a gente está na rodoviária, a gente está até no próprio aeroporto também a gente fala embarque, né? A gente não está entrando literalmente num barco, mas é essa ação de entrar, né, nesse meio de transporte. E aí depois nós temos a perífrase ou antonomásia, né? Que palavras são essas? É a substituição de um termo por outro, né, que o caracterize, como se fosse uma espécie de apelido. Vamos ver aqui no exemplo. O rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. Quando eu falo rei das selvas, estou falando de quem? Do leão. A gente sempre vai associar. A gente cresceu, né, ouvindo, vendo na TV quem é o rei da selva, o leão. Outra situação.
o boca do inferno não tinha papas na língua. Né? A gente está falando do autor Gregório de Matos, que representou o barroco, né? E aí as pessoas se referiam a ele como boca do inferno, porque ele não tinha papas na língua mesmo, né? E aí, né, essa substituição. E aí, qual é a diferença, né, de uma perífrase para uma antonomásia? Né, a perífrase ela vai sempre se referir a coisas ou animais. Então, aqui, quando a gente está falando de o Rei das Selvas, a gente está tendo uma perífrase. Né? Já a antonomásia refere-se a uma pessoa. A gente está falando aqui do Boca do Inferno, o autor Gregório de Matos. Aqui nós temos uma antonomásia. O primeiro exemplo é uma perífrase, o segundo uma antonomásia. E a gente vê com a sinestesia, ainda está no campo, né, das figuras de palavras ou semântica, é a combinação de dois ou mais sentidos, ou seja, sentido, né, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, né? A gente vai usar esses elementos de forma figurativa no texto. Por exemplo, no doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Né? No doce caminho, no caminho tranquilo, no caminho, né, bom ali de andar, ouvi cantarem os pássaros. Cantar uma ação, né, feita por seres humanos, mas aí eu estou mexendo ali, né, com a imaginação, a audição, né, os pássaros no calor da manhã. A gente sente calor, né, pela pele, então está mexendo com o tato, né. Então a sinestesia ela é isso, ela vai combinar, né, nossos sentidos, né, de forma figurada mesmo no texto. E aí depois nós temos aqui a elipse, que é a minha figura de sintaxe ou construção, ou seja, ela está voltada para a construção do texto. A gente vai perceber isso mais na construção textual. A elipse é a ocultação de palavras ou expressão na estrutura do enunciado. Né? Ela vai ocultar. Por exemplo, vou te ligar. Qual o seu número? O que está implícito aqui? Quando eu falo que eu vou te ligar, eu estou usando um aparelho telefônico. Né? E aí, aqui o que foi ocultado foi que a palavra telefone seria qual o seu número de telefone. Mas aí, no meu contexto, eu estou dizendo que eu vou, né, ligar através, né, de algum objeto. Então, né, internamente a gente já deduz do que a pessoa quer dizer. Então, essa é uma elipse, é a ocultação da palavra ou expressão, né, na estrutura, mas sem que haja perda de sentido desse enunciado. E depois da elipse a gente tem a zeugma, né, ela está ali, é irmã da elipse, só que é um tipo de elipse caracterizado pela omissão de um termo mencionado anteriormente. Então, a zeugma é um termo que já foi dito há pouco tempo, né? E que eu omiti na continuação. Por exemplo, preferia os caminhos difíceis aos fáceis. Né? A pessoa prefere os caminhos difíceis aos caminhos fáceis. Então, para não repetir a palavra caminho, eu omiti, mas mantendo o mesmo sentido. Então, a zeugma é isso. É um termo que eu já falei, né? E que para não repetir, eu vou omitir, mas mantendo o sentido. E aí, outra figura de construção, né, é a anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras no início dos versos ou orações. Né? Por exemplo, eu não devo ter medo, eu não devo parar, eu não devo retroceder. Então, a repetição do eu, né? Sempre no começo dos versos, né? Quando eu estou lendo um poema, uma poesia, né? Orações, então essa repetição é sempre um recurso, né? Um efeito estilístico. Né? Não necessariamente a gente está escrevendo lá uma redação, a gente vai ficar repetindo termos. Né? Isso é para um efeito poético, talvez. Né? Então,
A gente tá lá, a banca te deu um poema para ler e aí tá sempre repetindo a mesma palavra, né, nas estrofes. Ele pode perguntar que efeito, né, de figura de linguagem é esse? A anáfora. E aí nós temos o pleonasmo. O pleonasmo ele é muito comum no nosso dia a dia também, né? Que é o uso de algum termo dispensável, né? Um termo repetitivo com o objetivo de dar ênfase a uma determinada ideia. Por exemplo, vi a abdução com meus próprios olhos. Ele afirmou, você precisa acreditar em mim. Né? Vi a abdução, aqui o meu pleonasmo é com meus próprios olhos. Se eu vi, né, a única forma de eu exercer essa ação é através dos olhos. Então, com meus próprios olhos, né? Eu vi com meus próprios olhos. Então, é uma ênfase, né? É uma ênfase nessa ideia de ver com os próprios olhos. E aí nós temos também, falando em pleonasmo, né, essa redundância, né, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? A gente chama de pleonasmo vicioso, que está mais relacionado ao desvio, né, do padrão da norma. É também reconhecido como, né, um recurso ali linguístico, mas está mais relacionado ao vício de linguagem, não necessariamente uma situação para dar ênfase. E aí a gente vem com anacoluto, né? Continua aí dentro do meu campo de figura de sintaxe ou construção, né? Que é a falta de conexão sintática entre o início de uma frase e a sequência de ideias, né? Aquela atriz, não sei de quem você está falando, né? Tá faltando aqui, né? Não sei, aquela atriz, ponto, ou, né? Falta aqui, né? Algum sentido, alguma ligação para dar mais sentido, né? A essa frase. Aquela atriz, não sei de quem você está falando, né? Falta conexão ali, falta alguma conjunção, preposição, enfim, né? Lembrando que é um recurso estilístico, né? E aqui a gente vê com a silepse, né? Existem 3 tipos, a silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. A gente vai ver cada uma delas. Então, o que é uma silepse de gênero? Né? A gente ficou chocado com o que aconteceu ontem, né? Aqui a gente, né, ficou chocado. Então, a gente quem? Se eu estou falando chocado é porque a gente, esse grupo a gente, tem masculino, tem feminino. Eu poderia ter falado a gente ficou chocada, né? Seria um grupo só com, né, femininos, né, pessoas femininas. Mas aí aqui eu estou concordando, falando a gente, né? Se eu estou conversando com alguém e esse alguém sabe, eu fico mais 5 amigos. Tinha 2 homens, 3 mulheres, a gente ficou chocado com a situação, porque eu estou incluindo também o masculino. Então essa é a minha silepse de gênero, né? Mesmo estando aqui o agente. E a silepse de número, o que é? O povo exigiu uma satisfação, pois não suportavam mais aquele silêncio. Aqui, o povo exigiu, né, seria aqui também, pois não suportava. Estou falando o povo. Mesmo que eu esteja falando o povo, não estou falando os povos, estou falando o povo. Né? No meu entendimento, estou falando de muita gente. Povo, né, uma população, uma comunidade, falando do povo. Né? Então, de certa forma, eu estou recorrendo, né? Essa aqui é uma figura de sintaxe, né? Tá certo, porque aqui eu estou no campo semântico do povo, né? Muitas pessoas. Então, eu posso aqui tanto falar, o povo exigiu uma satisfação, pois não suportavam mais aquele silêncio. Eu estou recorrendo à silepse de número, né? Tendo essa ideia, né, de muita gente, mesmo falando só o povo, né, no singular. E a silepse de pessoa, né? São as pessoas do discurso eu, você, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Aqui. Os ciclistas corremos grande perigo no trânsito, né? Mais um recurso aqui estilístico, né? Porque
eu sou ciclista, eu estou me incluindo nisso. Os ciclistas corremos, né? Nós corremos. Não estou falando só na terceira pessoa, por mais que eu esteja falando os ciclistas, eu estava falando deles, né? Eu, como enunciador dessa frase, estou me incluindo. Os ciclistas corremos grande perigo. Então, essa sílabus de pessoas, são as pessoas do discurso. Então, eu vou usar um verbo para indicar, né, de que pessoa eu estou me referindo. Se é a primeira, a segunda, a terceira, do singular ou do plural. Né? E aí eu tenho o hipérbato, também está nesse campo de figura de sintaxe, né, ou construção. Hipérbato é a inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. A ordem direta é composta por sujeito, verbo, complemento ou predicativo. Né? Por exemplo, as manifestações culturais brasileiras são muito valorizadas no exterior. Então, assim, temos o sujeito, as manifestações culturais brasileiras. Né? O meu sujeito é sempre o que vem antes do verbo. Né? O verbo são, o predicativo, né? Valorizadas. E aí no hipérbato eu tenho inversão disso. Por exemplo, quando ocorre o hipérbato, eu tenho muito valorizadas são as manifestações culturais brasileiras no exterior. Permanece mantendo sentido, né? Só que houve aqui a inversão. Quando a gente sabe diferenciar o sujeito, o predicado, né, o verbo, a gente consegue identificar se houve ou não um hipérbato, né, que é essa inversão dos elementos. E aí eu venho com o polissíndeto, que é a repetição da conjunção, né? Poli vem de muito, né? Síndeto vem das orações coordenadas sindéticas, né? Usa as conjunções e, né? E o cachorro latia e corria e babava em tudo que vê pela frente. Então essa, né, não havia necessidade da repetição, mas por um efeito eu vou repetir o e, né, mesmo que esteja aqui usando a vírgula, enfim. Né, esse é um polissíndeto. E a hipérbole, né? Que aí eu já entro na minha figura de pensamento. O que é uma hipérbole? É um exagero na declaração. Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. É um exagero, né? É impossível a pessoa comer um boi inteiro de uma vez, né? Então eu vou recorrer à hipérbole. É o meu exagero, morrendo de sede, né? E aí é sempre esse exagero, né, da ideia. Litotes, né? Um nome diferenciado, né? É minha figura de pensamento, é uma afirmação realizada pela negação do contrário. Como assim? Né? João não é nada bonito, mas gosto dele mesmo assim. Né? Ou seja, né, não faz muito sentido o que tem a ver a beleza, né, a negação do contrário. Eu gosto do João mesmo que ele não seja bonito. Né? Então, eu tô uma negação do contrário. Como João não é nada bonito. É como se depois houvesse alguma continuação, como se estivesse rejeitando. Mas não, apesar dele não ser bonito, eu gosto dele. É uma declaração. Então, essa é uma recorrência da litote. Não é muito comum, né? Mas vai que na prova. O eufemismo também a gente usa muito, é uma figura de pensamento, né? São palavras ou expressões agradáveis para amenizar a declaração. Por exemplo, segundo o juiz, a deputada faltou a verdade em seu depoimento. O que é faltar com a verdade? É mentir. Então, para não dizer que ela mentiu, faltou com a verdade. Né? Quando uma pessoa falece, fulano, para não dizer, fulano morreu, fulano descansou. Né? Então, no eufemismo, eu vou usar expressões, né, menos agressivas para amenizar determinadas declarações. E aí eu venho com a ironia. A ironia também é uma figura de linguagem, de pensamento, né? Sugerir o contrário do que se afirma. Muito comum, a gente usa também direto, né? A pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendido. Quando a gente fala em pontualidade britânica, é porque realmente a pessoa é pontual. Se você falar para ela, vou encontrar com você às 16 horas. 16 horas ela estará lá. Então aqui é meio ironia, né? Eu estou afirmando o contrário. Ao invés de, a pontualidade dele é britânica, só que não.
né? A pessoa esperou 2 horas para ser atendida. E aí eu tenho a prosopopeia, né? Um nome maneiro de dizer também, prosopopeia, né? É a personificação e atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas. Por exemplo, o lobo conversou com a Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. A gente sabe que o lobo não conversa, né? O lobo não fala, o lobo uiva, a gente não entende, né? E aí eu estou adicionando uma característica humana, né? O lobo conversou com a Chapeuzinho. E aí nessa fábula, nessa história, né, nessa recorrência poética, eu posso usar, adquirir características humanas a coisas, né, seres irracionais. Enfim, essa é uma prosopopeia. E aí eu venho com a antítese, que também é uma figura de pensamento, é uma oposição entre palavras, expressões ou ideias. Né? Antítese, vem algo que é contrário, anti, né? O anti. O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. A minha antítese são essas palavras, bem e mal, geralmente são coisas, né, opostas, mas que estão ali juntas no coração humano. Né? Essa recorrência de palavras opostas. E aí eu vim com paradoxo ou oxímoro. Oxímoro, outra palavra também, né, estranha. A gente usa mais o paradoxo nesse sentido. Né? O que é? É uma antítese que expressa uma contradição. Né? Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Né? É o meu paradoxo, ninguém grita em silêncio. Mas naquele contexto, nesse meu recurso poético, né, a gente vê que vive uma pessoa, né, em sofrimento, né, mesmo que ela não precisasse literalmente gritar. É aquilo que é fora do literal, é um paradoxo. É uma coisa que é ou não é. E realmente é uma figura de pensamento. A gente precisa adequar o contexto para entender. Aqui a antítese, estou voltando. Agora eu venho para apóstrofe, que é uma interrupção da frase para interpelar ou invocar. Por exemplo, não podia acreditar, ó céus, que aquilo acontecera. A minha apóstrofe aqui é ó céus. Né? Não podia acreditar, caramba, que aquilo estava acontecendo. Né? A interrupção da frase para alguma, né, invocação, interpelação. Né? Geralmente a gente está aqui voltado mais para uma interjeição, né? Ó céus. Esse é um recurso de apóstrofe. E aí a gradação, né? O que é a gradação? É uma sequência de ideias. Né? Ele era um porco, um jumento, um dinossauro. Impossível lidar com alguém assim. Né? É uma gradação no sentido de uma ideia que vai, né, crescendo. Um porco é menor do que um jumento. Um jumento é menor que um dinossauro. Eu estou tendo essa gradação, né, que é a sequência de ideias que vão, né, aumentando. E aí eu entro para a figura de som ou harmonia. Né? Eu tenho aqui a aliteração, a repetição de consoantes ou sílabas. Né? Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Né? A repetição aqui da consoante M. Minha mãe me mandou, né, o meu melhor. Então, a figura de som, eu tenho a aliteração de consoante ou sílaba. E aí depois eu venho com a assonância, que é a repetição de vogais. Né? Por onde anda o amor e a dor do trovador. Né? A minha repetição vogal repetiva é o, né? Por onde o amor do trovador. Né? Minha assonância, que é a repetição de vogais. E a onomatopeia, né, que a gente também costuma usar, palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Por exemplo, o cocoricó se faz ouvir toda manhã. A gente está falando de quem? Do galo, da galinha, né? É o som. Estou escrevendo o som que eles emitem, cocoricó. Então já sei de que animal, né, a gente está falando. O bem-te-vi estava mais triste naquele dia, né? O passarinho, o bem-te-vi, né? O som que ele emite parece que ele está falando, né? Bem-te-vi. Então essa é a onomatopeia, figuras de som, né?
Eu estou reproduzindo, escrevendo, imprimindo o som, né, o tic-tac do relógio. Né, eu estou ali escrevendo o som, né, associando a coisa. E a paranomásia é o uso de palavras parecidas, mas com grafia, som e significados distintos, né? Depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi descrição aos meus colegas de trabalho. E aí eu tenho o recurso da paranomásia. Depois que fiz a descrição, eu estou descrevendo, dizendo quem ele é, como aparenta ser, né? Eu pedi descrição, eu pedi segredo, eu pedi ali para amenizar, para não comentar, né? Isso é ser discreto. A descrição é descrever e a descrição é uma ação de ser discreto. São palavras com sons muito parecidos, só muda uma palavra, mas elas têm um sentido completamente diferente. E aí chegamos ao fim aqui, né, do estudo aqui sobre figuras de linguagem. É importante, a gente usa sempre, a gente usa e não sabe o nome, né? E é isso. Né? Lembre-se, escritores usam figuras de linguagem para expressar a criatividade, o significado das coisas de forma única. Quando você é capaz de identificar e entender, né, figuras de linguagem, ler e escrever se torna mais agradável e gratificante. Obrigada.